fala, pô, pouco tempo. Cara, dia 8 de fevereiro, uma quarta-feira, o Flamengo estará disputando nada mais, nada menos que uma semifinal de Mundial de Clubes. Um jogo importantíssimo para a história do clube. Flávio, em um mês, que é basicamente isso, um mês e mais 6 dias, dá tempo de arrumar o time com a carinha do Vitor Pereira? Não, eu acredito que não. E eu acho que isso se a gente parar pra pensar, vamos fazer uma reflexão aqui com o Vitor Pereira no Corinthians, né? Ele chegou, acho que o discurso foi muito bom, de um time ofensivo, pressão pós-perda, aquele time que abafa o adversário lá no campo de ataque. Mas isso demorou um pouco pra acontecer. No início, a gente viu o Corinthians derrapando bastante. Eu acho que ele pode usar muito do que já tinha. Eu acho que o Dorival fez... Mas será que ele fará isso? Essa é a minha segunda pergunta. Aí eu acho que ele tem que pegar os últimos exemplos e aí eu cito o Paulo Souza. O negativo e o positivo. Exato. Paulo Souza e Dorival. Eu acho que se ele chegar querendo mexer muito nesse primeiro momento, a situação não vai caminhar. Eu não acho que vai dar certo. Eu acho que ele vendo tudo que aconteceu no último ano, principalmente, a chegada do Paulo Souza, a saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival, eu acho que ele pode ter uma ideia do que ele vai fazer. E eu acredito que ele vai manter boa parte até mesmo da estrutura do time. Ou seja, ele vai pegar ali os coletes dos 11 titulares, vai olhar a escalação do último jogo do ano passado e vai falar, rapaziada, são vocês. Exato. Acho que aquele time principal tradicional, Santos no gol. Aí na direita, a primeira dúvida, já que não tem o Rodinei, ou o Varela ou o Provavelmente o Varela jogou a Copa do Mundo. Eu iria com o Varela nesse primeiro momento. Isso. A zaga, será que o Rodrigo Caio vai ter condição de começar jogando? Mas até ele retornar, a gente Davi mantém Luiz e Léo Pereira. a dupla. Esquerda, Felipe Luiz. Isso. Aí no meio campo, agora com o Gerson. Quem sai? Thiago ou João Gomes? João. Mas enfim, Gerson e mais um. Isso. Vamos colocar. Vamos botar o João Gomes. Vamos bancar o Thiago Maia. Ok. E lá na frente, Arrasca, Everton, Pedro e Gabi. Não dá pra fugir muito disso. No meu ponto de vista, não dá. E eu não acredito que ele vá fugir muito disso. Não acho que ele vá colocar um time com 3 zagueiros, como ele fez algumas vezes no Corinthians. Eu ia perguntar isso. Onde você acha que há espaço, e sem nenhum duplo sentido, se comporte, Zé, pra colocar o dedo do Vitor Pereira? O espaço que você fala assim, pô, ele vai mexer aqui. Provavelmente ele vai arrumar ali. Provavelmente ele vai desmontar tal coisa que tá da época do Dorival. Você consegue identificar ou quer um pouco mais de tempo para responder isso? Eu acho que se ele for mexer nesse primeiro momento, ele vai mexer num sistema defensivo, e aí eu até incluo os cabeças de área em termos, né? Que são os primeiros volantes. Certo. Hoje é o Thiago Maia. Eu acho que pode ter uma mudança ali sim. E eu acho que essa mudança pode ser o Gerson. Porque o Gerson, lá na França, eu vejo muita gente falando, a primeira proposta que o jogador brasileiro tem para sair da Europa, para voltar aqui, ele faz, corre e porque aqui é a bola de Zona de segurança, conforto. zona de conforto. Eu acho que a gente precisa também avaliar um pouquinho como foi a passagem do Gerson lá na França. O Gerson com o São Paulo jogou em praticamente todas as posições do meio campo, como bem. ele tinha jogado aqui no Flamengo com o Jorge Jesus. Aí saiu o São Paulo e entra o Igor Tudor, o croata, que não quis mais o Gerson. Sim. O Tudor, ele joga com 2 meias atrás do atacante, mais ou menos. O Gerson muitas vezes foi um desses meias. Então ele era um cara mais de criação. Jogou aberto pelo lado, jogou aberto pelo outro lado. Jogou 6 vezes só como o homem do meio campo ali atrás, fazendo o primeiro ou o segundo homem do meio. Então, assim, é um cara que, não à toa, tem o apelido de Coringa. Joga em todas. Joga em todas. E eu acho que vai ser muito bom para o Flamengo, para o Vitor Pereira e para o próprio Gerson, essa oportunidade de voltar a jogar no Flamengo. Porque hoje eu vejo o time do Flamengo, principalmente do meio para frente, com mais qualidade. Você tem mais peças para você alterar o time, alterar até a estrutura do time. Sim. Mas eu acho que o Gerson pode ser essa grande mudança do Vitor Pereira nesse início. Acredito que se houver alguma grande mudança, essa vai ser. Eu não vejo o Flamengo, por exemplo, com 3 zagueiros, não vejo o Flamengo lá na frente ou só com Gabigol ou só com Pedro. Não vê? Não vejo. Até pelo gosto do Vitor Pereira, já deixou muito claro muitas vezes que ele gosta muito do Pedro. Não, mas aí no meio dessa história eu tenho um receio que sobre para o Gabriel Barbosa. Eu acho que ele não vai mexer nesse vespeiro. E eu acho que não tem nem como mexer, porque o Gabriel, ele é gigante. Ele entrega. Ele entrega. Pode ficar irritado. O comportamento dele dentro de campo ele pode ser melhor. Ele tem muito cartão amarelo, bobeira. Poderia ser um pouco mais maduro. Ok, é um outro debate. Mas o que ele entrega dentro de campo, eu não acredito que o credencie para tirá-lo do time. Talvez ele pode fazer uma outra função. O Flamengo, ao invés de jogar com 2 atacantes, como vinha jogando com o Dorival, bota o Gabriel aberto pelo lado direito, o Pedro como centroavante.
Será? E aí abre pelo lado esquerdo algum outro jogador, ou o Gabriel mesmo pelo lado esquerdo, com o Everton pelo lado direito. Sabe o que eu tô curiosaço pra ver? Ainda vai demorar um pouquinho. Mas com o retorno do Bruno Henrique, como é que vai arrumar esse time aí? Cara? Eu também. Porque aí ferrou. Eu fiquei muito atento à entrevista do Tanuri, na reapresentação do Flamengo ainda em 2022. Médico do Flamengo? Isso, chefe do departamento médico, né? Ele fala sobre o Bruno Henrique. Ele falou, ó, eu sei que o ano tá virando, muita gente tá com a expectativa que ele volte logo, mas ele ainda tá entrando em uma outra fase da recuperação dele. Eu acho que ele é papo ainda de vai Brasileirão. demorar. Isso, e ó, eu acho que talvez até no meio do ano só. Então, Brasileirão ali pra maio, por aí. Eu acho que vai ser por ali, infelizmente. Mas vai ser curioso.